Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. É isso também que está escrito na tua Bíblia? Vou ler pela segunda vez então. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Nós vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele nos traga a revelação dessa palavra. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? Nós vamos descobrir nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Já fale para essa pessoa que está do teu lado, assim para ela: não converse comigo. Preste muito bem atenção. Nós vamos falar hoje sobre essa estrela que esses magos, algumas Bíblias dizem magos, outros sábios. Esses magos eram um grupo de sacerdotes babilônios, reconhecidos entre os povos medo-pérsias como mestres, cientistas, astrônomos, que se dedicavam ao estudo da medicina e da astrologia. Então, há muito que existe a ciência, a medicina, a astrologia. E esses sábios, há muito eles estudavam as estrelas. Pastor, eles já tinham microscópios? Acredito que não, tá bom? Eles usavam uma técnica mais rudimentar. Mas mesmo assim, eles já estudavam as estrelas. E essa estrela em especial, para eles, trazia um novo tempo. Através dos seus estudos antepassados, os profetas babilônios, os magos, eles diziam que essa estrela, ela levaria até esse rei, que nasceria, e o reino dessa criança seria eterno. Que a partir do nascimento dessa criança, todas as coisas iriam mudar. Então, eles saem do seu país, da Babilônia, da Pérsia, e eles viajam até Jerusalém, olhando sempre para o céu. E aquela estrela mostrava que era ali, em Israel, que esse rei iria nascer. No pensamento deles, como eles eram nobres, o rei deveria nascer aonde? No palácio. Então eles foram até o palácio. Chegaram, toda aquela comitiva. Segundo a tradição, eram 3 reis, eram 3 sábios, mas isso não é bíblico. Por que que dizem 3 sábios? É porque eles trouxeram 3 presentes: o ouro, o incenso e a mirra. Mas a Bíblia não diz quantos eram. Acredito que eram mais de 3. Aqueles estudiosos, cientistas. Então eles chegam em Jerusalém e vão até o palácio. O rei naquela época era Herodes. E eles chegam: olha, nós viemos aqui para adorar ao rei de Israel. Nasceu recentemente. Então Herodes falou: olha, o rei em Israel sou eu.
E nenhum filho meu nasceu recentemente. Não, mas não é você mesmo. O rei que nós viemos adorar, ele será rei para sempre. O seu reinado não terá fim. Isso aí assustou ao Herodes. Porque os estudos babilônicos, persas, eles imaginavam assim. Mas as profecias bíblicas falavam de quem? Do Messias que iria nascer. Então ele chamou a quem? Chamou os religiosos judeus, sacerdotes, escribas, para falar sobre esse assunto. E chamou aqueles homens. Que história é essa desse rei dos judeus? Que iria nascer, que vai reinar para sempre? Está nas profecias. E onde deve nascer? Aí eles falaram, deve nascer em Belém da Judéia. Não seria em Jerusalém. Belém da Judéia era 9 quilômetros de Jerusalém. Não deve nascer aqui em Jerusalém, segundo as profecias. Deve nascer em Belém Efrata. Então, o Herodes chegou para aqueles príncipes sábios, falou para eles, olha, ele deve nascer em Belém Efrata, fica daqui a 9 quilômetros. Mas olha, eu quero que vocês façam uma coisa para mim. Quando vocês encontrarem essa criança, me chamem, porque eu também quero adorá-lo. Mas ele não queria nada disso. Então eles saem dali e eles vão acompanhar aquela estrela. Eles vão continuar acompanhando a estrela. E num determinado momento, amados, aquela estrela vai parar em cima de uma casa. E é lá onde estava aquela criança. Essa estrela aqui, estudos que foram feitos séculos depois, o astrônomo Kepler calculou que essa imagem da estrela reluzente se tratava da conjunção de Júpiter e Saturno, na constelação de Peixes, em 7 a.C. Na China, o mesmo fenômeno foi observado no ano 4. Então já havia estudos sobre aquela estrela. Ele sai dali, olhando para o céu, acompanhando aquela estrela. E aquela estrela vai parar em um lugar. Pastor, vai parar lá no estábulo. Não. Segundo os estudiosos, teólogos, quando os sábios encontraram Jesus, ele não estava mais no estábulo. Pastor, mas eu vi aquelas histórias, ele estava na manjedoura, não é isso? Quem vai encontrar Jesus na manjedoura são os pastores. Lembra dos pastores? Quando o anjo vai chegar para eles, vai falar para eles, olha, hoje nasceu o Messias. Vão lá ao encontro dele. E os pastores saem e vão ao encontro. Mas agora, o Senhor Jesus, ele tem pelo menos 1 ano de idade. Vamos lá, vamos continuar aqui. Para você entender. Versículo agora 3. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 3. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Pronto, então aí as profecias iriam se cumprir. Versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Olhe para mim aqui. Então Herodes chamou eles e falou, meu amigo, há quanto tempo vocês estão estudando essa estrela? Há centenas de anos já esperamos para que nasça essa criança. Mas agora vimos ela no céu e saímos do nosso país, porque queremos conhecer essa criança, o rei dos judeus. Continuando, versículo agora 8. Enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes,
participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela, que tinham visto no oriente, ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Olha para mim aqui. Então eles saem do palácio, eles conversam com Herodes, e saem do palácio, ainda acompanhando a estrela. Disseram para eles: olha, não é aqui em Jerusalém que a criança vai nascer, não é no palácio, segundo as escrituras. Então vocês devem seguir a sua viagem. Então eles seguem a viagem até Belém, seguindo a estrela. Mais uma vez a estrela. Aqui no versículo 10, ó. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Olha para mim aqui. Eles entraram aonde? Foi no estábulo? Na casa. Era uma casa, irmãos. Era a casa onde morava a Maria e o José. E ali eles encontraram o Senhor. E como eu falei para vocês, segundo os estudos, o Senhor já tinha pelo menos 1 ano de idade. Então eles trazem aqueles presentes que também eram profecias que seriam dadas. Vamos ver a primeira profecia aqui. Livro de Números, procura aí. Números, capítulo 24. Números, amados, é o 4º livro da Bíblia. Números 24, versículo 17. Aquela estrela, essa estrela que nós estamos falando hoje, ela foi profetizada, amados, que haveria de ter essa estrela, que mostraria esse novo tempo, que abriria um novo tempo para todos, um tempo de paz, um tempo em que as coisas mudariam de lado. Capítulo 24 do livro de Números, versículo 17. Quando você encontrar, diga amém. Diz assim, ó: e vê-lo-ei, mas não agora, contemplar-o-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então essa profecia que foi feita através do profeta Balaão, pastor, o Balaão foi aquele que se corrompeu? Foi, mas ele deixou essa profecia, amados, dessa estrela que iria brilhar forte no céu, e que marcaria um novo tempo para a humanidade, marcaria um novo tempo para o mundo, e até mesmo povos que não eram de Israel iriam contemplar essa estrela, iriam sair dos seus países para adorar aquela criança, adorar ao novo rei. E essas dádivas também que foram dadas ao Senhor, o ouro, o incenso e a mirra, eram também proféticas. Vamos ver aqui. Procura aí os Salmos. Salmo 72. Salmo 72. E o versículo que nós vamos ler é o versículo 10. Vamos lá. Salmo 72, versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. Então aqueles presentes eram também profecias que seriam dadas ao rei, ao Senhor. Vamos ver mais uma profecia. Livro do profeta Isaías agora. Livro do profeta Isaías, capítulo 60. Então aquela estrela, amados, que chamou tanto a atenção daqueles sábios, ela marcou o novo tempo. E ela ficou sobre a casa
da Maria e do José. Ali estava aquela criança que foi adorada, referenciada. E quando eles saíram dali, eles combinaram entre si: não vamos mais voltar para Jerusalém. Herodes, ele não quer adorar a criança, pelo contrário, ele quer tirar a vida da criança. Ele não aceita esse rei. Capítulo 60, versículo 6, quem encontrou? Diz assim, ó: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão, e publicarão os louvores do Senhor. Então, todos aqueles presentes que foram dados ao Senhor, o ouro, o incenso e a mirra, que eram os presentes mais preciosos, que a Bíblia chama de tesouros, foram dados ao Senhor, para mostrar reverência. E o mais interessante, irmãos, aqueles homens saíram de longe, para adorar ao Senhor. Mostraram o seu respeito, o seu temor pelo Senhor. Esforçaram para buscar o Senhor. E muitas vezes a gente não vê isso na própria casa do Senhor. Pastor, eu moro mesmo aqui no Gendibaú. Eu moro aqui num bairro aqui perto. Essas pessoas, amados, moravam na Babilônia, moravam na Pérsia. Elas saíram de viagem e passavam por montanhas, passavam por desertos, poderiam ser até mortos. Mas o que é que elas queriam? Queriam adorar ao Senhor, queriam fazer o melhor para o Senhor. É isso também que devemos fazer, irmãos, fazer o melhor para o Senhor, nos esforçarmos ainda mais. Nós também não somos de Israel, mas também nós adoramos ao mesmo Senhor. Devemos fazer o nosso melhor para Deus. Não esquecermos, amados, que o nosso Deus, Ele também fez o melhor por nós. Ele deu o Filho dele unigênito para nos dar a salvação. Vamos voltar aqui para o Evangelho de Mateus. No capítulo 2, mais uma vez, e no versículo 1. Para a gente finalizar e já orar. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Eles saíram do seu próprio país para adorar ao Senhor. É isso que nós estamos também aqui na casa do Senhor. Viemos buscar algo do Senhor. Queremos a bênção do Senhor. Queremos que Ele faça milagres na nossa vida. Mas em primeiro lugar, amados, nunca vamos esquecer, estamos na casa do Senhor para adorá-lo. Se não fosse o Senhor, se não fosse a sua morte, a sua ressurreição, não estaríamos aqui. Foi o Senhor que nos escolheu e nos deu esse privilégio de estarmos na casa do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus.